Aline sussurra no ouvido da irmã. Vamos fazer um pedido, Lana? E Lana pergunta, qual? A gente pede para uma não morrer sem a outra. O livro dessa semana é Você Me Espera Para Morrer, de Maria Fernanda Elias Maglio. Assim, gente, esse livro me surpreendeu muito, muito mesmo. Vocês já devem ter percebido pela frase que eu li no comecinho do vídeo, que tem um lance de você me espera para morrer. O que seria isso, né? Que coisa estranha é essa? Mas é porque a gente está falando sobre duas crianças que são irmãs, né? A Lana e a Aline, que no caso a Lana se chama Ilana e a Aline se chama Aline. Então a gente vai falar Lana e Line. E existe um momento, logo no início do livro, em que a Aline fala isso pra Lana. Uma vai esperar a outra pra morrer. Daí, isso tem a ver, tudo a ver com o título, que eu confesso que quando eu vi esse título a primeira vez eu não gostei. Mas aí a pessoa que me indicou esse livro, uma grande amiga, disse assim, olha, é porque é uma criança que fala, vale a pena. É uma criança que fala essa frase, vale a pena ler esse livro. E, gente, valeu muito a pena, porque é um livro curto, mas é um livro tão precioso, uma história assim tão profunda, tão inquietante, sabe? Que eu não conseguia parar de ler esse livro, eu não conseguia parar de ler. Então, a gente vai ter o livro, né, a história de Você Me Espera Para Morrer, ela tem dois focos narrativos, né? Tem o narrador observador, que é uma pessoa de fora, né, um narrador de fora, observando, contando a situação, e tem a narrador personagem, que é a Lana, né? Então, em alguns momentos a Lana está narrando o que está acontecendo, em alguns momentos um narrador observador narra, mas ele também narra muito da ótica da Lana. Então, das duas irmãs aqui, a que a gente vai conhecer melhor, se é que a gente pode dizer assim, é a Lana. E a gente acompanha a Lana meio que conversando com a irmã dela ao longo dos anos. Esse livro é um daqueles livros que ele vai e volta no tempo. Eu sei que tem gente que não gosta muito disso, porque fica confuso. Eu confesso que eu gosto, tá? Eu gosto. Pode ser um pouco confuso realmente, a gente precisa prestar bem atenção nos detalhes, né? Mas a autora, ela fez uma coisa que eu achei muito legal na divisão dos capítulos, que foi colocar a divisão dos capítulos por idade, acompanhando as idades da Lana, né? Desde a infância até o momento da velhice dela. Então a gente vai acompanhando a Lana, a história da vida da Lana e da Line, que é uma história bem impactante, diga-se de passagem, e o momento em que elas fazem essa promessa de que elas só vão morrer se elas forem morrer juntas, elas são crianças e fazem essa promessa, né? Criança, né, gente? Enfim. Só que será que essa promessa vai ser cumprida? Então, tudo que a gente sabe no início do livro é que Lana e Line estão distantes uma da outra e a Lana fica tentando se comunicar com a Line através de, como se fossem cartas, sabe? Isso me lembrou até um pouco A Cor Púrpura da Alice Walker, que é o narrado dessa forma, né? Uma irmã escrevendo cartas para outra. Então a Lana, ela nessas cartas, ela vai contando um pouco da vida delas e a gente vai conhecendo a vida da Lana e da Line desde a infância, a vida em família, quando elas se separam por um motivo X, o que aconteceu na vida da Lana após isso e tal. E assim, é uma história muito sensível, porque afinal a gente está falando de dramas familiares, é a história de duas irmãs que se amam muito, que fizeram essa jura para poder ficarem juntas, mas as coisas que acontecem no destino vão meio que atrapalhar esses planos delas. E me surpreendeu muito, porque eu particularmente eu não conhecia esse livro. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E ele é um livro muito bonito, mas ele também é um livro que consegue ser perturbador em alguns momentos. Inclusive, eu já vou logo dando aviso aqui que ele pode ter alertas de gatilhos para muitas pessoas. Gatilhos em relação a alcoolismo, gatilhos em relação a violência contra a mulher, gatilhos em relação a abuso, tá? Então, assim, não é uma leitura fácil de fazer, porque tem umas temáticas muito sensíveis, mas ao mesmo tempo, que livro bem escrito. Que livro bem escrito. Eu achei ele, assim, sensacional. E eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido,
porque é uma história que aparentemente à primeira vista ela parece uma história simples, mas ela não é uma história simples, ela é muito cheia de nuances, muito cheia de detalhes, mas ao mesmo tempo é uma história muito envolvente. Em muitos momentos eu sofri muito lendo, eu sofri porque eu me sensibilizava por muitas coisas. Acho que, mulheres principalmente se sensibilizam muito pelas temáticas desse livro, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler. E eu me sensibilizei muito com a personagem da Lana e eu queria saber muito sobre a vida dela, o que aconteceu. E pra gente saber algumas dessas respostas, só lendo esse livro. Antes da gente ir pra parte com spoilers, vamos lembrar aqui que dia de domingo, às 18 horas, sai vídeo novo aqui no canal do Bafulê Literário, tá? Tem vários vídeos, então você se inscreve, curte, compartilha, né? Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, que todo domingo tem uma resenha de um livro, tá? E tem livro de todo tipo, drama, romance, todo tipo de livro. And também sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Só que no Instagram e no TikTok sai dia de terça, certo? 11h30 da manhã. No Instagram sai 11h30, no TikTok pode sair a qualquer momento. E lá a versão vai ser com cortes, ou seja, o vídeo é sem a parte dos spoilers. Então, se você não quer ver spoilers, assiste lá no Instagram, no TikTok. Ou então você assiste aqui e aí no momento que eu aviso, você para e não dá continuidade, para depois não ficarem dizendo que eu dei spoiler. Inclusive, eu nem pude falar muita coisa sobre esse livro, porque senão seriam grandes spoilers. Mas eu vou começar a falar agora. Bom, então vamos lá. Não dava para falar muita coisa antes, né? Porque senão eu estaria entregando o enredo da história. Mas a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: tem muita pergunta que vai ficar sem resposta. Eu sei que tem gente que não gosta disso. Eu gosto em algumas situações, em outras não muito. Nesse livro, por mim, ficou ótimo. Claro que eu queria mais respostas, né? Eu fiquei com muitas dúvidas a respeito da situação da Lana. Que, por exemplo, tipo, como é que a tua irmã foi embora com 18 anos de idade? Nunca mais teve notícia nenhuma dela. E, gente, isso não é normal, tá? A menina foi embora com 18 anos pra supostamente fazer um curso na Alemanha e nunca mais voltou. E tipo, ninguém se questiona, ninguém, sabe? Sei lá, eu achei meio estranho. Enfim, pode ter acontecido mil e uma coisas com a Lene. Inclusive coisas boas, coisas ruins. A gente sabe o que aconteceu? Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu com a Lene. A gente não sabe o motivo exato da morte da filha da Lana. A gente sabe que em um determinado momento a gente sabe que a filha da Lana cometeu suicídio, né? É outro alerta de gatilho também, né? Eu devia ter falado isso antes. Que além da situação envolvendo violência, envolvendo abuso, alcoolismo, também tem questão do suicídio. Em um determinado momento a gente descobre que a Lana teve uma filha e que essa filha, quando era adolescente, ela acabou cometendo suicídio. E aí a gente não entende o motivo. E o motivo pode ter sido mil motivos, né? Podem ter sido mil coisas. Eu fiquei com a desconfiança de que talvez tenha sido por conta da morte da tia da Lana, que criava elas, né? Porque pra quem leu o livro, vocês viram que elas moravam com os pais e elas tinham um casal de tios, que era a irmã do pai delas, né? E aí, em um determinado momento, mãe morre, pai morre, e elas vão ficar morando com esses tios, que eram basicamente a família delas, porque elas viviam numa família muito, muito pesada, porque elas tinham um pai imundo, nojento, asqueroso, que nitidamente ele abusava delas de alguma forma. A gente não consegue entender, inclusive, se ele chegava a abusar fisicamente mesmo, assim, de tocar nas meninas, né? Eu acho. Fica uma coisa meio subentendida. Fica parecendo que, tipo assim, ele não tocava, mas queria. E isso com a Lana, que é que narra, porque a gente não tem certeza sobre o que ele fazia com a irmã. Então o negócio já é bizarro, né? Mas aí tinha essa parte da família, que era a parte boa da família, que era essa tia, a tia Dodora e o tio Walter. E aí elas tinham esse apego com eles, e quando, depois de muito tempo, a Lana vai morar com a tia Dodora e o tio Walter, né? Quando ela engravida, o tio Walter morre.
A tia Dodora morre, é uma morte muito, muito sofrida. Nossa, eu fiquei muito mal, gente, muito mal, porque a tia Dodora era uma personagem muito fofa, muito maravilhosa e ela não merecia, sabe, a morte e sofrimento que ela teve. Assim, não que alguém mereça, né? Não tem essas coisas, a gente não tem esse dom de escolher quem vai morrer de quê, quem vai sentir o quê, porque fulano merece mais que cicrano, enfim. E eu confesso que eu fiquei muito abalada com essa parte, tanto da morte do tio Walter quanto da morte da tia Dodora. E na época que a tia Dodora morre, a filha da Lana, que é a Maria, ela presenciou, ela estava perto. Então a sensação que deu em mim, não sei em vocês, é que a Lana, ela ficou mal, muito mal depois disso. Ela me passava uma vibe de ser uma criança barra adolescente muito triste, muito depressiva. A Lana, ela só trabalhava o tempo todo. A tia Dodora ajudava muito na criação e tal. Não faltava coisas pra ela. Não acho que falta. Eu não sei. Aí a gente fica assim, tentando acompanhar o pensamento da Lana de que talvez a menina não se sentia amada o suficiente, de que talvez ela ficou muito abalada pela morte da tia, de que talvez ela era depressiva. Então a gente fica tentando entender quais foram as coisas que levaram a Maria a cometer, né, o suicídio, mas a gente não consegue. E não tem como conseguir, né? Tipo, se a Lana não entende, a gente também não entende. E aí, inclusive, eu vou abrir aqui um parêntese para os momentos em que a Lana começa a ir pro mato, que me lembraram um pouco a Vegetariana, da Han Kang, que inclusive tem vídeo aqui no canal também, que é um livro, assim, bem estranho, mas é um livro bom, mas é um livro bem estranho. E só que nesse livro, aqui em Você Me Espera Pra Morrer, quando a Lana ela vai pro mato, que ela quer se tornar um bicho, ela quer se tornar algo ali, fazer parte da natureza, tem um motivo. É meio que como se ela chegasse num nível que ela acha que só dessa maneira ela vai conseguir ter contato, ela vai conseguir encontrar de novo a Maria. Porque a vida da Lana já não foi uma vida fácil. Ela sempre se sentiu preterida na família, ela sentia muita falta da irmã, ela teve uma filha, um homem que não assumiu, ela teve a morte do tio Walter e da tia Dodora, e depois a filha dela. Então, tipo, são muitas perdas pra Lana. E aí chega um momento que, ao meu ver, ela bateu um desespero. E ela teve vontade de largar tudo e ir pro meio do mato, né? E são momentos assim que você... Bem conflitantes, que você lê assim no livro e você fica, mulher, pelo amor de Deus, o que é que tu tá fazendo aí? Só que você percebe que ela não tá raciocinando direito. E aí, inclusive, eu fiquei me perguntando, será que a Lana, algum dia, ela foi feliz? Será que ela foi feliz de verdade? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez ela tenha tido alguns momentos de felicidade, mas tanta coisa aconteceu, sabe? Tanta coisa pesada, esse rolê do pai delas, a irmã que foi embora, essa filha que ela não era uma filha, não foi uma criança planejada, e no começo ela até meio que tipo, eu não queria muito, só que você percebe depois que ela amava muito essa menina. E aí, eu fiquei com muita dó da Lana, gente. Eu fiquei com muita dó da Lana, porque a vida dela não foi fácil. E eu achei muito simbólico a morte da Lana aos 62 anos de idade, porque uma vez, quando criança, a Maria falou que ela ia morrer aos 62 anos de idade. Então ficou assim nítido para mim, creio que eu entendi corretamente, né? Diga aí se você entendeu diferente, que a Lana cometeu suicídio quando fez 62 anos de idade, porque ela fez o que a filha dela esperava. E durante todo esse tempo, ela esperou que a irmã dela voltasse, mas a irmã não voltou. Então ela quebrou a promessa de tipo, vamos morrer juntas, né? Você me espera pra morrer. Ela até esperou um bom tempo, mas... E aí, nossa, gente... Pesado. Mas dito isso, muito bom. Recomendo. É um livro pesado, não é um livro leve, tá? É assim, que baixa a pressão, mas é um livro assim incrível, que me deixou assim muito impactada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É um livro que me deixou bastante impactada e eu acho que é uma leitura interessante, apesar dos pesares. E por ser esse livro com uma escrita muito forte, muito envolvente,
e um livro assim extremamente surpreendente, essa é a nossa indicação da semana. Você Me Espera para Morrer, de Maria Fernanda Elias Maglio.